Olá, irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no primeiro trimestre de 2022 e hoje nós vamos começar uma nova série de lições, cujo tema é Vida com Deus. E a primeira lição desta nova série já é a lição de número 3 do trimestre e o tema de hoje é Sabedoria e Bons Conselhos. Antes de nós darmos início, vamos fazer a nossa oração. Onde você estiver, curve a sua cabeça e feche os seus olhos. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, viemos à tua presença em oração. Fazemos a ti, meu Deus, confissão dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas. E clamamos, Pai, pelo sangue de Jesus. E em nome de Jesus nós pedimos, Pai, perdoa os nossos pecados, nos purifica, nos santifica, nos cura, nos lava, nos coloca de pé. Pai querido e Pai amado, conduza-nos pelo Teu Santo Espírito a essa aula que nós vamos ter. Desde agora, nós te damos toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Lição 3, Sabedoria e Bons Conselhos. O texto base está em Provérbios, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então você veja, irmãos, que o livro de Provérbios, que é um dos livros que nós vamos buscar estudar um pouco nesta série Vida com Deus, já nos mostra aí no seu capítulo 1, não é? Dizendo que o temor do Senhor é o princípio da ciência. Em algumas outras traduções diz assim que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, de cara, já fique sabendo, meu irmão, não existe sabedoria sem o temor do Senhor, sem o temor a Deus, sem buscar a Deus, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se logo no início você já não teme a Deus, essa sabedoria é falha, é humana, ela realmente não vai te conduzir a nenhum lugar. A verdade prática dessa lição: Provérbios e Eclesiastes são verdadeiras pérolas da sabedoria divina para o nosso bom viver. Então são dois livros realmente que nós vamos buscar estudar um pouco, né? Não evidentemente a fundo, mas de uma forma prática para que nós possamos entender e adquirir um pouco da sabedoria. Logo em seguida aí você vai ter as leituras diárias de segunda a sábado, com textos bíblicos relevantes a respeito disso. Em sua grande maioria está no livro de Provérbios, que você vai ler diariamente, né? E meditar todos os dias ao longo dessa semana. A nossa leitura bíblica em classe está em Provérbios capítulo 1, dos versículos de 1 a 6, que diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, e para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e as suas adivinhações. Olha, Salomão, escrevendo esse texto, ele já disse desde o início a que serve a sabedoria, não é? Para que serve aquele livro de provérbios, onde ele cita vários provérbios, várias
palavras de conhecimento da parte de Deus, para se conhecer a instrução, é para você entender quem é Deus, por que nós viemos a esse mundo, não é? O que significa a nossa vida, para onde nós vamos quando nós fechamos os olhos aqui, não é? Quem é Deus, quem é Jesus, qual o papel de Jesus Cristo na cruz e por aí afora vai. Ou seja, a palavra de Deus é a sabedoria de Deus escrita, para que nós possamos realmente absorver a instrução e caminharmos à luz da vontade de Deus. Amém? Aleluia! Interagindo entre nós. Iniciaremos mais uma série de estudos a partir desta lição. Veremos um pouco de Provérbios e Eclesiastes e o quanto esses livros são atuais e relevantes em seus ensinamentos. Objetivos gerais da lição. Após essa aula, deveremos estar aptos a conhecer o conceito geral dos livros de Provérbios e Eclesiastes, identificar as fontes da sabedoria dos sábios antigos e compreender o propósito da sabedoria ensinada em Provérbios e Eclesiastes. Iniciando o tópico 1, joias da literatura sapiencial. 1. O livro de Provérbios. A Bíblia diz que Salomão compôs 3.000 provérbios e foram os seus cânticos 1.005. Isso está em 1 Reis, capítulo 4, 32. O texto sagrado identifica Salomão como o principal autor do livro de Provérbios, mas não o único. O próprio Salomão exorta que se ouça as palavras dos sábios, lá no capítulo 22, versículo 17 de Provérbios, e declara fazer uso de alguns dos provérbios destes sábios anônimos. O livro revela que havia alguns provérbios de Salomão que circulavam nos dias do rei Ezequias e que posteriormente foram compilados. Por último, o livro de Provérbios revela que Agur, filho de Jaque de Massá, é o autor do capítulo 30. Já o capítulo 31 é atribuído ao rei Lemuel de Massá. O livro pertence ao gênero literário hebreu conhecido como sapiencial, isto é, literatura de sabedoria. Então, nessa primeira pincelada, nesse tópico 1, que se chama Joias da Literatura Sapiencial, ele explica um pouco a respeito do livro de Provérbios. Quem foi que escreveu? A maior parte dos provérbios foram realmente escritos por Salomão, mas o capítulo 30 e o capítulo 31 são atribuídos a outras pessoas, não é? E revelam que os provérbios de Salomão circulavam no meio do povo de Israel no tempo de outros reis. No caso, a lição aqui já dá o exemplo do tempo do rei Ezequias, né? Posteriormente, eles foram compilados num livro que nós temos hoje na Bíblia Sagrada. Então, esta é a origem do livro de Provérbios. 2. O livro de Eclesiastes. Eclesiastes, juntamente com Cantares, Jó, Salmos e Provérbios, também faz parte do gênero literário conhecido como literatura sapiencial. A sua autoria é atribuída a Salomão, embora escrito pelo filho de Davi e pertença ao mesmo gênero literário. O livro de Eclesiastes possui um estilo diferente do de Provérbios. Ele se apresenta como um discurso usado em assembleias ou templos. Nele, Salomão faz um balanço da vida do ponto de vista de alguém que teve o privilégio de vivê-la com intensidade, mas que descobre ser ela totalmente vazia se não for vivida em Deus. Então, irmãos, esse livro de Eclesiastes é fantástico. Ele mostra realmente a história de uma pessoa que vivenciou, né, com intensidade a sua fase terrena, a sua vida terrena, experimentou de tudo, e ele, na sua experiência, ele pôde testemunhar e testificar para as outras pessoas o que aquilo que ele estava experimentando significava. Então, diz que ele amou, diz que ele teve filhos, diz que ele teve muitos cavalos, muitos gados, construiu muitas casas, conquistou muitas terras, não é? Mas nada disso se assemelhava à maravilha que é você ter uma comunhão com Deus. Então, tendo, irmão, olha, busque ter uma disposição e leia por completo
o livro de Eclesiastes, que você verá a sabedoria de Deus se revelando através ali das palavras de Salomão. Amém? Glória a Deus. Síntese do tópico 1. Provérbios e Eclesiastes são livros de sabedoria judaica que revelam os desígnios eternos para a vida, os desígnios de Deus para a nossa vida. É o conhecimento, a sabedoria do Senhor revelada naquelas palavras, naqueles provérbios e naqueles capítulos do livro de Eclesiastes escrito por Salomão. Então, realmente vale a pena você dedicar o seu tempo à leitura, à meditação, à oração, à busca do conhecimento de quem é Deus, né? De como nós devemos nos portar para termos uma vida de acordo com a vontade de Deus, vontade essa que nós sabemos que é boa, perfeita, que é agradável para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Tópico 2. A sabedoria dos antigos. 1. A inteligência dos sábios. Já observamos que pelo menos 2 referências do livro de Provérbios fazem citação das palavras dos sábios. Mas quem são esses sábios? O texto não os identifica. Todavia, o primeiro livro dos Reis fala acerca de outros sábios igualmente famosos e como que Salomão os sobrepujou em sabedoria. Então a Bíblia nos mostra, irmãos, que não houve nenhuma pessoa, nenhum rei mais sábio do que foi Salomão, porque ele teve um coração aberto para o Senhor e sendo visitado por Deus em um sonho, ele poderia ter pedido, por exemplo, longa vida sobre a terra, podia ter pedido a morte dos seus inimigos, podia ter pedido a conquista de outros reinos. No entanto, o que ele pediu foi sabedoria para conhecer a Deus e sabedoria para conduzir o povo de Deus, uma vez que ele era o rei naquela época. E Deus se agradou tanto disso que deu essa sabedoria a Salomão e, através dessa sabedoria e desse conhecimento, ele nos deixou esse legado, esses livros que são verdadeiros testemunhos para nós de como nós devemos agir e de como nós devemos buscar a face do Senhor e o conhecimento desse Deus maravilhoso que, não obstante ser um Deus maravilhoso, um Deus grandioso, um Deus tremendo, mas se preocupa com a vida de cada um de nós, com a nossa pequenez e cuida de nós todos os dias. Portanto, vale a pena se dedicar à leitura da palavra, à oração, à busca incessante da presença de Deus, para que Ele se revele a você a partir do momento que você o busque com interesse de coração. Amém? Aleluia! 2. A sabedoria de Salomão. O escritor americano Eugene Peterson mostra a singularidade da sabedoria salomônica em diversas áreas da vida. Mais especificamente nos Provérbios, há uma mostra de como honrar os pais, criar os filhos, lidar com dinheiro, conduzir a sexualidade, trabalhar e exercitar liderança, usar bem as palavras, tratar os amigos com gentileza, comer, beber saudavelmente, bem como cultivar emoções e atitudes em relação aos outros de modo pacífico. O princípio da sabedoria salomônica destaca que o nosso modo de pensar e de corresponder com Deus reflete a prática cotidiana da nossa existência. Isso significa que nada em nossa vida precede a Deus. Sem Ele, nada podemos fazer. Olha que maravilha esta conclusão do sábio Salomão diante de tudo aquilo que ele experimentou na sua vida. Sem Deus, nada podemos fazer, nada podemos ter e absolutamente nada que tenhamos haverá de ter algum tipo de significado, porque se não veio de Deus, meu irmão, não vai nos completar, não vai nos preencher e aquele vazio na alma vai continuar. Por quê? Porque o homem foi feito por Deus e para Deus, para que nós tenhamos esse relacionamento com Deus. Então, nesse livro de sabedoria, ou nesses livros de sabedoria de Salomão, nós vamos encontrar ali ensinos, não é? Para várias áreas e para vários temas da nossa vida. Temas relevantes como esses, por exemplo, que a lição cita
não é? Ensinos de como honrar os pais. Honra teu pai e tua mãe, diz a palavra do Senhor. Como criar os filhos, como lidar com seu dinheiro, como conduzir-se na sexualidade, como trabalhar, exercitar a liderança, usar bem as palavras, tratar seus amigos, como comer e beber. Olha, Deus é tão minucioso em seus ensinos que até coisas assim, aparentemente banais, como comer e beber, são ensinados. Para quê? Para que você não venha experimentar alguma coisa que venha agredir o seu organismo. Deus nos ensina realmente em tudo, como um pai amoroso ensina os seus filhos em cada circunstância da vida. Amém? Como cultivar emoções e atitudes com relação aos outros de um modo pacífico. Existem alguns líderes mundiais aí que estavam precisando realmente dar uma lida, não é? Nesses livros sapienciais para aprender como conviver pacificamente com as pessoas, não é? Então, o princípio da sabedoria de Salomão destaca que o nosso modo de pensar e de nos corresponder com Deus reflete a prática da nossa existência. Sem Deus, nada podemos fazer. Nada. Meu irmão, como eu disse há pouco, o homem foi feito por Deus e para Deus, para ter um relacionamento com Deus. Não adianta você conquistar o mundo inteiro, você ter um ótimo emprego, um ótimo salário, uma ótima casa, um carro do ano, uma família linda, filhos maravilhosos. Não adianta nada disso se você não tiver uma comunhão com Deus que te deu todas essas coisas. Você não vai se sentir preenchido. Por que você vê muitas das vezes pessoas milionárias, né, sofrendo de depressão? Por que você vê às vezes pessoas que têm uma família em casa e não se satisfaz com a presença da esposa e com os filhos e vai para o bar tomar bebida alcoólica ou fumar ou sair com meretrizes? Por que isso acontece? Porque não existe a unção e a presença desse Deus glorioso na vida daquela pessoa, que faz com que ela não só reconheça, não é, que Deus foi quem deu tudo aquilo para ela, mas também glorifica o nome do Senhor por conta daquilo que o Senhor proporcionou em sua vida. Então, esse relacionamento do homem com Deus é a base, é fundamental. Sem ele, nada podemos fazer. Amém? Glória a Deus, aleluia. Síntese do tópico 2. A sabedoria dos antigos, e particularmente a de Salomão, versava sobre diferentes áreas da vida humana. Diferentes áreas da vida humana, Salomão ensinava, né, através dos seus escritos, como nós deveríamos agir. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Tópico 3. Fontes da sabedoria. 1. A sabedoria popular. Salomão apresenta máximas populares para compor os seus provérbios. Podemos entender que Deus dá inteligência aos homens para que estes possam analisar as situações da vida e tirar delas conclusões que servirão para si mesmo e para outras pessoas. Salomão, então, ele apresentava os seus provérbios, né, através de máximas populares, ditados populares, né, que as pessoas realmente falavam entre si, para apresentar ali a sabedoria de Deus, né? Nós entendemos que Deus, ele dá essa sabedoria, dá inteligência aos homens, para que nós possamos analisar as situações da vida e tirar delas conclusões que servirão para si mesmos e para todas as pessoas. Através da sabedoria de Deus, né, Deus realmente nos dá ferramentas para que nós possamos tirar nós mesmos das nossas próprias conclusões com relação à vida. Amém? Aleluia. 2. A sabedoria divina. O texto bíblico destaca que Salomão falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que nasce na parede. Também falou de animais, aves, répteis, peixes, e vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão e de todos os reis da terra que tinham ouvido a sua sabedoria. De onde vinha essa sabedoria? O texto bíblico revela que Salomão orou pedindo a Deus sabedoria e que o Senhor respondeu-lhe integralmente. Esta é a fonte da sabedoria de Salomão e explica o porquê
de ninguém conseguir superá-la. Por que ninguém consegue superar, no caso, a sabedoria de Salomão? Porque a sabedoria de Salomão, quem deu a ele foi Deus, não é? Ora, eu posso ter a sabedoria também? Pode, a partir do momento que você buscar ao Senhor com sinceridade do seu coração e pedir essa sabedoria. Deus se revela a você, Deus se mostra a você. Por exemplo, você tem um caminho diante de si, que no final dele existe uma bifurcação. Para onde eu vou? Para a direita ou para a esquerda? Ah, eu não sei. Quem é que sabe? Deus sabe. Então, ore, busque a face do Senhor, mostre diante de Deus essa questão, coloque essa questão na presença do Senhor e descanse no Senhor, porque Ele vai te visitar em sonho, Ele vai te visitar através da vida de uma outra pessoa, Ele vai te mostrar uma situação semelhante e Ele vai dirigir você ou para aquela direita ou para aquela esquerda e você vai tomar a decisão correta. Essa é a sabedoria de Deus, quando nós nos voltamos para o Senhor, assim como Salomão orou pedindo a Deus sabedoria, está lá em 1 Reis capítulo 3, versículo 9, depois você lê, não é? E o Senhor o respondeu integralmente. Deus é a fonte da sabedoria de Salomão, Deus é a fonte da sabedoria para dirigir os seus caminhos, os seus passos, a sua vida, a criação dos seus filhos, a sua vida profissional, a sua vida financeira, a sua vida ministerial. Coloque nas mãos do Senhor, ore, peça a Deus realmente o direcionamento e o Senhor vai te mostrar qual é a melhor decisão para que você possa tomar em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Síntese do tópico 3. A fonte de toda a sabedoria de Salomão era o Senhor nosso Deus. Não havia outra. Você realmente pode ter, irmãos, 1, 2, 3, 10 faculdades, vários diplomas na parede, não importa, não vai alcançar a uma unha da sabedoria que Deus pode te revelar. Quantas são as pessoas que às vezes não têm nem estudo do ponto de vista humano, não foram formadas em absolutamente nada e são pessoas sábias, pessoas que são procuradas por outras pessoas muito mais intelectuais do que ela, que têm muito maior conhecimento do ponto de vista humano, para pedir orientação a respeito desse ou daquele assunto. Por quê? Porque naquela pessoa existe o espírito de excelência, o espírito de conhecimento, o espírito de sabedoria, que só é dado pelo nosso Deus e apenas e tão somente aquele que recebe possui essa sabedoria em nome de Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Tópico 4, o propósito da sabedoria. 1. Valores éticos e morais. Na introdução do livro de Provérbios, encontramos um conjunto de valores éticos e morais que revelam o propósito desses conselhos. Ali consta todo o objetivo proposto pelo livro: conhecer a sabedoria e instrução, entender as palavras de prudência, receber instrução do entendimento, justiça, juízo e equidade, dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e sensatez, compreender os provérbios e sua interpretação e também as palavras dos sábios e suas metáforas. Esses são os valores éticos e morais que são ensinados através do livro de Provérbios e que Salomão deixa como legado para cada um de nós. Devemos ler, meditar e buscar do Espírito Santo de Deus a orientação em cada uma desses campos da vida para que nós possamos vivenciá-los. Amém? Aleluia! Valores espirituais. Então, esses são os propósitos da sabedoria. Primeiro, valores éticos e morais, e agora vamos ver valores espirituais. Além de apontar os valores éticos e morais, ao afirmar que o temor do Senhor é o princípio da ciência e que somente os loucos desprezam a sabedoria e instrução, vemos os valores espirituais que sobressaem nas palavras de Provérbios. Da mesma forma, Eclesiastes aponta para Deus como razão de toda a existência humana. Fora dele, não há base segura para uma moral social. Os livros de Provérbios e Eclesiastes formam um contexto religioso judaico que, adaptado à nossa realidade, apresentam conselhos práticos para a vida cotidiana de todos os homens. Então, os valores espirituais encontrados dentro desses livros sapienciais nos mostram que, fora de Deus, não há base segura para uma moral social. Por que muitas das vezes você vê, irmãos,
Um país, por exemplo, no mundo, que é muito desenvolvido, vamos dizer assim, extremamente desenvolvido em matéria de tecnologia, mas os seus cidadãos, muitas das vezes, sofrem, né, de algum tipo de distúrbio emocional, as famílias são destruídas, né, os jovens estão a cada dia mais se drogando. Ora, deveriam ser realmente pessoas extremamente felizes, já que encontraram na Terra, não é, todos os parâmetros para uma vida confortável, para uma vida rica em termos de bens, mas geralmente não tem a pessoa de Deus como centro, né, da sua fé, da sua crença, e não se voltam para Deus com gratidão para poder louvá-lo por tudo aquilo que eles têm. Então, o que acontece? Não existem esses valores espirituais embutidos no coração dessas pessoas. Tornam-se pessoas ocas, tornam-se pessoas que realmente não têm com quem dividir, com quem se alegrar com relação a tudo aquilo que construíram na vida. Não adianta, porque sem Deus, irmãos, você não consegue realmente ser uma pessoa realizada. Sem Deus, você não consegue ser uma pessoa feliz, uma pessoa completa, né? Nós fomos feitos pelo Senhor e para o Senhor, e toda a honra e toda a glória a respeito de tudo aquilo que acontece na nossa vida deve ser dada exclusivamente ao Senhor. Quando o ser humano, apesar dele construir tudo na sua vida, ele não dá glória a Deus por isso, ele não consegue a plenitude da sua felicidade e realmente não sabe a que veio a esse mundo e realmente não sabe para onde vai depois que fechar os olhos. Só em Deus realmente a pessoa tem paz, alegria e tem realmente uma sensação de plenitude na sua vida de maneira geral. Amém? Aleluia! Síntese do tópico 4. O propósito da sabedoria nos livros de Provérbios e Eclesiastes é constituir um conjunto de valores éticos, morais e espirituais para a vida. Então esse é o propósito desses livros. Constituir um conjunto de valores éticos, morais e espirituais que são utilizados ao longo da nossa vida. Amém? Vale a pena a leitura, vale a pena a meditação nesses livros em nome de Jesus. Conclusão: a literatura sapiencial dos livros de Provérbios e Eclesiastes revela que o temor do Senhor é o fundamento de todo o saber. Ninguém pode ser considerado sábio se os seus conselhos não revelarem princípios do saber divino. Um sábio não se caracteriza apenas por ter muita informação ou inteligência, mas é alguém que aprendeu o temor do Senhor como a base da sua vida e por isso sabe viver e conviver. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, o sábio não é aquele que tem, como eu disse há pouco, vários diplomas, várias faculdades, né? Esse não é o sábio. O sábio é aquele que entende no seu espírito que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e tem o temor do Senhor como a base da sua vida. Tudo o que ele fez, tudo o que ele é, todas as coisas que ele conquista são pelo Senhor e para a glória do Senhor em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Logo em seguida aí nós vamos ter os exercícios para refletirmos, para que você possa absorver o assunto que foi nos dado, que nos trouxe essa lição de número 3, sabedoria e bons conselhos. Amém? Glória a Deus! Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor por esta lição abençoada de número 3 e vamos pedir ao Espírito Santo que realmente venha incutir em nós o entendimento a respeito de tudo isso. Feche os olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por essa lição de número 3 que veio nos trazer uma pincelada, meu Deus, a respeito dos livros de Provérbios e de Eclesiastes. Pai querido e Pai amado, que a sabedoria que o Senhor derramou sobre a vida do rei Salomão seja também derramada sobre a igreja, que nós saibamos, meu Deus, tomar as nossas decisões, que nós saibamos, meu Deus, tomar o rumo certo para os nossos caminhos, que nós tenhamos sempre o Senhor acima de todas as coisas e o temor do Senhor como princípio da sabedoria na nossa vida. Nós te pedimos e nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus, meu irmão, glória a Deus, minha irmã.
Esta, então, foi a primeira das lições dessa nova série que nós estamos estudando, Vida com Deus. Lição de número 3, Sabedoria e Bons Conselhos. Que o Senhor realmente venha abençoar a tua vida, que o Senhor realmente venha te conduzir, não é, nos estudos da sua palavra, e que você absorva esse conhecimento para que você possa ter uma vida com Deus e glorificar o nome do Senhor a cada atitude da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Aí aonde você está, erga suas mãos e receba a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai, as ricas, benditas e maravilhosas consolações do Santo Espírito da promessa, sejam agora e para sempre sobre você e sobre sua casa. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Que o Senhor abençoe a tua vida, que o Senhor te conduza sempre de glória em glória, de vitória em vitória, e que o Senhor te ensine a sabedoria, o temor do Senhor seja realmente uma constante na sua vida, e assim você aprenda que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém. Amém. Semana que vem estaremos de volta com mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe e até lá. Paz.